Meus amigos, vamos abordar uma questão que está na ordem do dia em nosso país, que é a questão da autonomia do Banco Central. Mas além de abordar essa questão, vamos tratar também de uma outra questão que está diretamente relacionada, que é a questão do teto do gasto público. E ambas as questões, teto de gasto público e autonomia do Banco Central, são assuntos que estão relacionadas com uma questão que é central e que interessa a todos nós e que diz respeito ao futuro do país, que é a incapacitação do Estado no Brasil como um indutor do desenvolvimento, com teto de gasto público e a autonomia do Banco Central. O que pretendemos demonstrar com nossa apresentação é a incapacitação do Estado do Brasil como indutor do desenvolvimento econômico e social, com a adoção do teto do gasto público e da autonomia do Banco Central como parte da estratégia do capitalismo neoliberal globalizado de transformar o Estado brasileiro em um Estado mínimo. Antes de adentrar as questões do teto de gasto e da autonomia do Banco Central e suas implicações sobre a incapacitação do Estado brasileiro, eu vou rapidamente lhes falar sobre o que significa o Estado mínimo. O Estado mínimo é o nome dado à ideia do capitalismo neoliberal de que é o papel do Estado dentro das sociedades, veja bem, o papel do Estado em qualquer país do mundo, e essa tese foi disseminada e aplicada em praticamente todos os países do mundo. A tese do capitalismo neoliberal é de que o Estado mínimo deve ter um papel dentro da sociedade que deve ser o menor possível, exercendo apenas as atividades consideradas essenciais e de primeira ordem. Esta é a visão dos ideólogos do capitalismo neoliberal. O Estado mínimo é um tipo de Estado que procura intervir o mínimo possível, principalmente na economia do país, mas também em questões sociais. Então a visão é que, mesmo nas questões sociais, a atuação do Estado é admitida pelo capitalismo neoliberal, mas desde que seja uma intervenção mínima possível. Os teóricos do capitalismo neoliberal defendem também a mínima cobrança de impostos. Então combate tenazmente a ideia de que os impostos estão extremamente elevados e que por isso é preciso reduzi-lo, defendendo a tese de que reduzindo o imposto vai beneficiar inclusive os pobres. Mas na realidade, redução do imposto significa benefício sobretudo para os ricos, que é o que efetivamente os ideólogos do capitalismo neoliberal defendem. Então, como eu disse, os teóricos do capitalismo neoliberal defendem também a mínima cobrança de impostos. E a privatização dos serviços públicos. No Brasil, houve tentativas de privatizações que avançaram no governo Fernando Henrique, não avançaram nos governos do PT, de Lula e Dilma Rousseff, mas que durante os governos Michel Temer
e Jair Bolsonaro avançaram significativamente. Mas, voltando à conceituação defendida pelos teóricos do capitalismo neoliberal, eles defendem a mínima cobrança de impostos e a privatização dos serviços públicos. A doutrina neoliberal prega a menor participação possível do Estado na economia, dando preferência ao setor privado. Essa é que é a visão. A visão desses ideólogos é de que quem deve intervir na economia é o setor privado. Ou seja, o mercado deve se sobrepor à ação do Estado no mercado. Com isso, os efeitos diretos e indiretos de diminuir o tamanho do Estado seriam a redução da tributação, essa é a visão dos neoliberais. Redução da tributação, a liberalização do mercado, como de fato aconteceu no Brasil, que houve uma invasão de produtos importados que contribuíram para o fechamento de muitas indústrias no país, que não tiveram condições de competir, sobretudo com os produtos importados da China e da Ásia de modo geral. Então, os efeitos diretos e indiretos de diminuir o tamanho do Estado seriam para os neoliberais a redução da tributação, a liberalização do mercado, a privatização de atividades econômicas, e conforme já lhes falamos, houve avanços aqui no Brasil, como, por exemplo, a privatização da Eletrobras, o processo de privatização de setores vinculados à Petrobras, como, por exemplo, o setor petroquímico. A Petrobras tinha uma subsidiária que era a Petroquisa, que foi privatizada. O setor de transporte, com a Transpetro, que foi privatizada. Temos o caso da Eletrobras. Temos o processo que estava em curso dos Correios e Telégrafos, que parece que será assustada a privatização pelo governo Lula. Então, houve várias iniciativas nessa direção. Inclusive, havia uma visão proposta pelo próprio ministro Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, da privatização do próprio Banco do Brasil, dos bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, entre outros. Além dessas medidas defendidas pelos teóricos do neoliberalismo, a visão deles é que era necessário desburocratizar o Estado para, com esse conjunto de ações, a diminuição do tamanho do Estado, com a redução da tributação, a liberalização do mercado e a privatização das atividades econômicas e a desburocratização, seria criado um ambiente mais favorável ao negócio. Esta é a visão, digo melhor, dos ideólogos do capitalismo neoliberal. A estratégia do neoliberalismo para transformar o Estado brasileiro em Estado mínimo começou em 1990, como parte da estratégia do capitalismo neoliberal globalizado para o Brasil quando foi adotado o modelo econômico neoliberal, que, entre outros males econômicos que o neoliberalismo produziu no Brasil, culminou com a adoção da política do teto de gastos públicos durante o governo Michel Temer e da autonomia do Banco Central durante o governo Jair Bolsonaro. Essas duas medidas, na prática, significam o esfacelamento do Estado brasileiro.
que vou mostrar com dados e fatos que esta minha afirmativa é verdadeira. Com o teto de gastos públicos, o Estado brasileiro ficou limitado em sua capacidade de promover investimento público, com a asfixia financeira em que ficou submetido, e inviabilizou a capacidade do Estado brasileiro de adotar políticas públicas, políticas econômicas, fiscal e monetária, articuladas entre si, com a autonomia do Banco Central. Então, repetindo, com o teto de gasto público, o Estado brasileiro ficou limitado em sua capacidade de promover investimento público, com a asfixia financeira em que ficou submetido. E inviabilizou a capacidade do Estado brasileiro de adotar políticas econômicas, fiscal e monetária articuladas entre si, com a autonomia do Banco Central. Devido a esses fatores, o governo Lula herdou um Estado brasileiro devastado pela incompetência do governo Bolsonaro e incapaz de promover o desenvolvimento econômico e social, porque com o teto de gastos públicos, o governo brasileiro não poderá aumentar o orçamento da União, observem bem para isso, não poderá aumentar o orçamento da União, que ficará congelado por 20 anos, a partir de 2017, quando foi aprovado o teto de gastos, de acordo com a PEC 55/2016. Então, o governo ficará inviabilizado de promover o desenvolvimento econômico e social do país. Primeiro, por causa do teto de gastos, que limita os gastos do governo por 20 anos. E, de outro lado, a existência de um Banco Central, que adota políticas monetárias recessivas, em oposição à política econômica desenvolvimentista do governo, que inviabilizam a retomada do desenvolvimento do Brasil. Então, aí há um conflito, no caso da autonomia do Banco Central, o Banco Central adotar uma política monetária que conflita com a política econômica e financeira do governo federal. E é este o impasse que nós estamos enfrentando no momento no nosso país. Vamos abordar primeiro a questão do teto do gasto público e a asfixia financeira do governo federal. Sobre isso, cabe observar que a adoção do teto de gastos públicos, que com a adoção do teto de gastos públicos, o Estado brasileiro perdeu a capacidade de atuar na busca da estabilidade econômica do Brasil. Observem bem para isso que eu estou falando. Perdeu a capacidade de estabelecer aquilo que é fundamental, que é a estabilidade econômica do Brasil. Haja vista que é com o aumento do gasto público. Observe bem para isso. Com o aumento do gasto público, o governo federal poderá compensar a queda eventual no consumo das famílias, do investimento privado e das exportações, e o aumento das importações para manter o crescimento do produto interno bruto do país. A questão básica é o seguinte: o produto interno bruto é a soma de consumo das famílias, do investimento privado, mais a receita de exportações, subtraído do gasto com importações. Então, se ocorre quedas em cada um desses elementos, consumo, investimento, exportações, ou ocorre aumento das importações, que compromete, no caso, o PIB, porque quando aumenta a importação você diminui, subtrai, vamos dizer assim, dos três
os 4 outros fatores, como é o consumo, investimento, gasto do governo e exportações, quer dizer, o governo ele atuaria como um fator regulador desse processo de crescimento econômico. E então, na medida que se estabelece que o governo não pode aumentar o gasto público, significa dizer que, por exemplo, se houver uma queda no consumo das famílias, do investimento privado e das exportações, o governo ficará sem capacidade de intervir no sentido de promover o crescimento do produto interno bruto, que é fundamental para o desenvolvimento do país. O teto dos gastos públicos, inserido na Constituição do Brasil, com base na PEC 55/2016, durante o governo Michel Temer, foi um crime praticado contra o desenvolvimento do Brasil, porque limitou os gastos públicos pelos próximos 20 anos, a partir de 2017, que só serão reajustados com base na inflação oficial do ano anterior, com possibilidade de revisão a partir do 10º ano de vigência. Isso significa dizer que o governo federal ficará impedido de elaborar o orçamento da União com um valor maior do que o do ano anterior. Isso, o teto que foi estabelecido foi de 2017. Isso significa dizer que até 2037 o gasto do governo, o gasto público, não poderá ser maior do que o de 2017, o que é um absurdo. Isso que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Alguns gastos públicos, de acordo com essa PEC, podem crescer mais do que a inflação. Isso é o que foi considerado, desde que sejam compensados com cortes reais em outras áreas. Então, por exemplo, se no orçamento da União, fixado equivalente ao de 2017, se houver, por exemplo, aumento na educação, isso terá que ser compensado em alguma outra área, como ciência e tecnologia, como infraestrutura de transporte, em outras palavras, qualquer aumento que se faça numa determinada área terá que ser compensada com a redução em outras. Essa que foi uma regra que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que foi um crime, e eu considero um crime de lesa pátria, isso que foi feito. Isso implica que, na prática, os gastos públicos não poderão crescer durante sua vigência de 20 anos. Isto é, os gastos públicos serão congelados durante 20 anos, comprometendo os investimentos públicos em infraestrutura de energia, transportes, comunicações, educação, saúde, saneamento básico e habitação popular, necessários ao desenvolvimento econômico e social do Brasil. Isso significa dizer que é mantido o teto de gastos públicos. O governo Lula e os futuros governantes do país estarão inviabilizados. Não há como governar o país nessas condições. Com o teto de gastos públicos para a União, a principal tendência é que dentro de alguns anos os gastos do governo terão uma participação cada vez menor na formação do produto interno bruto do país, ou seja, na formação da riqueza nacional, comprometendo o desenvolvimento econômico e social do país. Haja vista que o governo federal é responsável pela implementação da política econômica nacional, estará impedido de aumentar o gasto público para combater a recessão, por exemplo. Porque uma das formas de combater a recessão é o governo injetar recursos, efetuar gastos para reativar a economia quando ela ocorrer, como acontece no momento. Nós, por exemplo, estamos vivenciando esse momento. Para compensar a queda no consumo, por exemplo, das famílias, do investimento privado e das exportações, de acordo com o modelo keynesiano, modelo econômico keynesiano.
Em outras palavras, o governo federal está impedido de promover o crescimento econômico do Brasil, ou combater a recessão com a adoção de medidas compensatórias do ponto de vista macroeconômico. O teto de gastos se constitui, portanto, em uma camisa de força, impedindo o governo brasileiro de agir proativamente no sentido de promover o crescimento econômico e combater a recessão quando ela ocorrer. Esta é a razão pela qual a inserção do teto de gastos na Constituição Federal se constitui em um crime contra o desenvolvimento do Brasil, isto é, um crime de lesa pátria. Eu chamo a atenção para vocês também que o gasto público, ele é um instrumento não só de combate à recessão, mas também um instrumento de combate à própria inflação. Porque na medida que existe inflação de demanda, sobretudo, o governo ele pode reduzir seu gasto para atenuar o crescimento da inflação de demanda. Então, esse instrumento, quer dizer, a utilização do gasto público como um instrumento a ser utilizado na estabilidade da economia, foi proposto pelo grande economista, o Lord Keynes. Isso na década de 30, 40, quando ele propôs esse modelo, que foi adotado em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, de 1930 até 1980, foi um modelo que foi adotado no país e que foi um modelo que deu certo no país, o modelo keynesiano, em que o governo teve um papel ativo, não só na promoção do desenvolvimento da economia, mas também na estabilização da economia brasileira ao longo de 50 anos. A existência do teto de gastos fez com que ocorresse o absurdo de o governo federal ter que elaborar várias PECs durante o governo de Jair Bolsonaro para fazer frente a gastos que não estavam contemplados no orçamento de 2017. Foram criadas, por exemplo, no governo de Jair Bolsonaro, ao menos 5 exceções, que resultaram em 839 bilhões de reais de gastos acima do teto do gasto público. Então foram produzidas várias emendas constitucionais para poder ultrapassar o teto de gasto público. Isto durante o governo Bolsonaro. E não só para lidar com a questão da pandemia, como também com outros gastos que não previstos, como, por exemplo, o pagamento de precatórios, o dispêndio relacionado com a seção onerosa, relacionada com a exploração do pré-sal, e, além disto, foram elaboradas emendas constitucionais nos últimos meses do governo Bolsonaro para viabilizar uma série de medidas eleitoreiras do próprio governo, que com o propósito de
atender com um montante de 41 bilhões acima do teto, promover auxílios para caminhoneiros, taxistas, além do famoso Auxílio Brasil, que foi a nova denominação dada ao Bolsa Família, e que foi aprovada em emenda constitucional nas vésperas da eleição, e com o propósito de digamos, viabilizar a eleição do próprio Jair Bolsonaro. E outro absurdo também é que, até mesmo antes do governo Lula assumir o poder, foi aprovada também uma emenda constitucional chamada PEC da Transição, que propõe liberar espaço no orçamento de 2023 para programas sociais e o aumento real do salário mínimo. Uma medida do governo Lula poderá dar continuidade ao pagamento do Bolsa Família de R$ 600, acrescido de R$ 150 por criança de até 6 anos, a partir de janeiro de 2023. O impacto fiscal total previsto na proposta é de 198 bilhões de reais, sendo 175 bilhões referência ao Bolsa Família e cerca de 23 bilhões para investimentos, valor atrelado a um eventual excesso de arrecadação. Ao retirar essas despesas da regra fiscal, abre-se um espaço de 105 bilhões no orçamento de 2023 para a saúde, educação e segurança, entre outros. Trata-se, portanto, de um absurdo manter o teto de gastos públicos, que impede o governo brasileiro de promover o desenvolvimento econômico do país. Haja vista a importância dos gastos governamentais sob a forma de investimentos, principalmente em infraestrutura, no processo de crescimento econômico, pois existe uma crescente necessidade do governo intervir diretamente na economia brasileira, a fim de gerar externalidades positivas para os produtores e consumidores. É um absurdo também ter que elaborar PECs, como aconteceu durante o governo Bolsonaro, e agora até mesmo antes do governo Lula assumir, sempre que o governo federal tenha que ultrapassar o teto de gasto público. É importante destacar que o investimento público, como que o governo federal costuma realizar em infraestrutura econômica e social, não deveria ser considerado como gasto público. Tudo somado é considerado gasto público. Quer dizer, tanto o investimento em educação, em ciência e tecnologia, em infraestrutura de transporte, como rodovias, por exemplo. Tudo isso é tratado como gasto e não como investimento. Na minha opinião, gasto público são desembolsos que saem do caixa do governo na forma de custo ou despesa, ou seja, não geram retorno financeiro, diferentemente do investimento público, como educação, saúde, a infraestrutura de transportes, comunicações, etc. Energia, por exemplo, que são investimentos que geram retorno para o próprio governo, para a sociedade como um todo. Então não deveria ser colocado tudo no mesmo balaio do gasto público. Devia haver se quer estabelecer um teto, deveria separar o que é investimento de custos ou despesas correntes do governo para a manutenção da máquina pública. Portanto, gastos públicos são todos os desembolsos que saem do caixa do governo na forma de custo ou despesa, ou seja,
não geram um retorno financeiro, diferentemente do investimento público. É oportuno observar que, diferentemente do custo ou despesa do governo, o investimento público gera benefícios, como, por exemplo, o aumento da produção nacional, ou a redução de custos de produção, por meio da ampliação ou modernização, por exemplo, da infraestrutura econômica, de energia, transporte e comunicação, e infraestrutura social, de educação, saúde, saneamento básico e habitação popular. Ao invés de adotar o teto de gasto público como critério para evitar o descontrole dos custos ou despesas do governo federal, essa é a minha opinião. Ao invés de adotar o teto de gasto público, o correto seria impedir o aumento dos custos ou despesas do governo federal. Falo dos custos e despesas correntes. Eu excluo o investimento, conforme lhes falei anteriormente. Quer dizer, o correto seria impedir o aumento dos custos ou despesas do governo federal sem o correspondente crescimento da arrecadação dos tributos. E não congelar o gasto público como ocorre no momento. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, que o governo federal só deveria aumentar seus custos ou despesas se houvesse aumento da arrecadação de tributos. Por exemplo, se houve um aumento em 2022 da arrecadação de tributos de 10%, o máximo que deveria ser permitido das despesas correntes do governo deveria ser de 10%. Esse aqui deveria ser o critério. O teto de gasto deveria ser baseado nesse princípio. E não estabelecer um valor fixo, baseado num valor no determinado ano, para valer durante 20 anos, que é uma aberração isso que foi feito. O que fica evidente é que a adoção do teto de gastos públicos no Brasil faz parte da estratégia do capitalismo globalizado, neoliberal, de enfraquecer o papel do Estado brasileiro. Esse é o ponto central que eu queria demonstrar para vocês. Eu creio que eu não tenho a deixar dúvidas quanto a esse fato concreto. É o de que a adoção do teto de gastos públicos faz parte da estratégia do capitalismo globalizado neoliberal de enfraquecer o papel do Estado brasileiro, que fica impedido de agir de forma proativa na promoção do desenvolvimento econômico e social do Brasil, facilitando desta forma a dominação do capital internacional na economia brasileira. Esta estratégia tem por objetivo primordial, portanto, minar toda a capacidade do governo federal de interferir na atividade econômica do país, cujo mercado ficaria à mercê do capital internacional globalizado, como de fato aconteceu durante todos esses anos, desde 1990. Urge acabar com o teto de gastos públicos pelo bem do Brasil. É essa a recomendação que eu faço. O segundo tópico que pretendemos abordar diz respeito à autonomia do Banco Central e a inviabilização da política econômica do governo federal na promoção do desenvolvimento econômico e social. O que eu quero dizer é o seguinte, que com a autonomia do Banco Central, isso torna inviável a adoção de uma política econômica do governo federal articulada, ou seja, a política fiscal e a política monetária articuladas entre si na promoção do desenvolvimento econômico e social. Trata-se de outro absurdo, além do teto de gastos, trata-se de outro absurdo, o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, quando a lei complementar 179/2021 estabeleceu a autonomia do Banco Central e que seus presidentes e diretores terão mandatos fixos de 4 anos, não coincidentes com o do presidente da República. Isso foi feito para evitar que o presidente da República
nomeie um presidente do Banco Central que esteja, digamos assim, com um posicionamento idêntico ao do presidente da República. A visão que eles colocaram é que a autonomia do Banco Central ocorreria na medida em que o presidente da República não nomearia o presidente do Banco Central a partir do momento em que ele fosse eleito, o presidente da República. Ele passaria a conviver com o presidente do Banco Central durante um determinado período que necessariamente estaria convergindo com o seu ponto de vista. E é o que está acontecendo no momento. Esta lei estabelece que a estabilidade de preços continua sendo o objetivo fundamental do Banco Central. Veja bem, estabilidade de preços, ou seja, o combate à inflação, é o objetivo fundamental do Banco Central. Que sem prejuízo deste objetivo, também irá zelar, veja bem, irá zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro. O sistema financeiro é composto por bancos, por instituições financeiras, corretoras e fundos de investimentos que operam no território nacional, além dos bancos estatais. Então, o papel do Banco Central é zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica. Veja bem, aí ele já está interferindo na ação do próprio governo federal no que concerne a ação sobre a atividade econômica, que é uma função, é uma tarefa fundamental dos governos. Então, coloca que vai zelar, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Entretanto, na prática, o Banco Central, com a presidência de Roberto Campos Neto, um neoliberal convicto e vinculado ao sistema financeiro, a quem sempre prestou serviço e sempre alinhado com o bolsonarismo, e isso está comprovado até no dia das eleições, ele foi votar de camisa amarela, com a camisa da seleção brasileira. Então ele demonstrou estar alinhado ao bolsonarismo. Além disso, ele fazia parte de um grupo do WhatsApp com os ministros do governo Bolsonaro, da qual ele também fazia parte, e trocava figurinhas, comentários com os demais integrantes do Ministério de Bolsonaro. Mas este fato tira dele, do Roberto Campos Neto, a autoridade que ele foi delegado de atuar de forma independente. A autonomia significa agir de forma independente. Na prática, ele assumiu o bolsonarismo. Então, diante deste fato, não se pode esperar que Roberto Campos Neto suavize as flutuações do nível da atividade econômica e nem fomente o pleno emprego, com sua ênfase na adoção de taxas de juros Selic extremamente elevadas, como a atual de 13,75%, que é o que está sendo adotado no país, enquanto o país apresentou uma taxa de inflação de 5,8%. Veja a discrepância, 13,75% para combater uma inflação de 5,8% ao ano, e isso em 2022. Trata-se de um grande absurdo o Brasil apresentar a maior taxa de juros reais do mundo, conforme nós vamos demonstrar num gráfico. Essa discrepância entre as taxas de juros Selic, estabelecidas pelo Banco Central, pode significar três coisas. Uma, incompetência.
Outra é satisfação dos interesses dos especuladores dos títulos da dívida pública. Porque quanto maiores forem os juros reais dessa taxa Selic do Banco Central, maiores os ganhos de quem adquire os títulos da dívida pública. Em terceiro lugar, tem a proposta de sabotar o próprio governo Lula. Aí fica a critério de cada um de vocês escolher qual dessas alternativas seria, digamos, a mais adequada para caracterizar o comportamento do Banco Central. Se é incompetência, se é a satisfação dos interesses dos especuladores dos títulos de dívida pública, ou proposta de sabotar o governo Lula. Nós temos aqui um gráfico que mostra esse absurdo das taxas de juros reais do Brasil ser a maior do mundo. Está aqui o gráfico. Aqui o Brasil está aqui em primeiro, com a maior taxa de juros reais do mundo. O valor é 6,99%. Aqui, por exemplo, nesse gráfico, dá para perceber o seguinte, que a maioria dos países apresenta taxa de juros básica da economia, que é a Selic deles, negativas, como é o caso da Nova Zelândia, Suíça, Japão, Singapura, Reino Unido, Austrália, Turquia, Canadá, República Tcheca, Polônia, Portugal, Argentina, que a pior situação é da Argentina, que é uma taxa de juros negativa de menos 10,3%. Taxa de juros reais negativa. Até os Estados Unidos, por exemplo, tem uma taxa de juros negativa de menos 3,92%. Agora, junto com o Brasil estão a Colômbia, que vem logo depois do Brasil. Tem o México, Indonésia, Chile, Rússia, Filipinas, África do Sul, Índia, Hungria e Coreia do Sul. Mas o que fica claro aqui é o seguinte, que o Brasil é o país que tem as taxas de juros, as maiores taxas de juros reais do mundo. E esse gráfico ele foi produzido pela Infinity Asset and Money U. Ela foi publicada pela Invest News. Essa tabela aqui deixa bastante claro que o Brasil é o país que apresenta as maiores taxas de juros do mundo. Você pode me pedir para reproduzir uma estação de rádio para usar um web? Bem, então, meus amigos, esses dados que nós estamos apresentando, que nós apresentamos, demonstram claramente que essas taxas de juros praticadas pelo Banco Central são execráveis, são absurdas, não justificáveis. Esta é a razão pela qual o presidente Lula reagiu com indignação à política adotada pelo Banco Central de adotar essas taxas de juros exorbitantes. Mesmo que os diretores do Banco Central argumentem que a elevação das taxas de juros Selic visam evitar a fuga de capitais do país e conter o avanço da desvalorização do real, não há justificativa para a adoção de taxas de juros tão extremamente elevadas. Além de adotarem taxas de juros extremamente elevadas, os diretores do Banco Central não têm dado a devida importância. Observem bem para isso que eu estou falando. Não têm dado a devida importância à contenção da elevação do dólar no país, no combate à inflação. Haja vista que tem contribuído para a elevação da taxa de inflação no Brasil nos últimos anos. Um dos papéis do Banco Central é controlar o câmbio. De que forma o governo federal, ou melhor, o Banco Central, controla o câmbio?
na medida em que o dólar se eleva, eles injetam dólares do mercado de tal maneira que, com isso, contribui para que haja uma redução da taxa de câmbio, ou seja, do dólar, em relação ao real. Mas observem que nós passamos por dissabores durante vários meses com o problema do preço dos combustíveis, que foram afetados não só pelo aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional, mas também pela elevação do câmbio no Brasil. E o governo e o Banco Central não foi suficientemente competentes para atenuar o impacto do câmbio sobre a taxa de inflação em nosso país. Haja vista que contribuiu para a elevação da taxa de inflação nos últimos anos, sobretudo com seu impacto sobre o aumento dos preços dos combustíveis, que se elevaram com a valorização do dólar em relação ao real, além da elevação do preço do barril do petróleo no mercado internacional. O Banco Central tem fracassado, portanto, meus amigos, no combate à inflação, seja com as taxas de juros Selic extremamente elevadas, seja na contenção da elevação do dólar em relação ao real. Um fato evidente: com a autonomia do Banco Central, o Congresso Nacional dificultou a possibilidade do governo federal adotar políticas econômicas, fiscais e monetárias articuladas entre si, como ocorre no momento atual, na medida em que a política monetária recessiva imposta pelo Banco Central, com taxas de juros extremamente elevadas, que são recessivas, inviabiliza o esforço do governo Lula de promover a retomada do desenvolvimento nacional. Além disso, constata-se um fato evidente, que é o de que a adoção das taxas de juros como método de controle da inflação não tem funcionado no Brasil. Existe, digamos assim, um esforço de muitos economistas em nosso país, sobretudo aqueles ligados ao Banco Central, de defesa do método de controle da inflação com a utilização das taxas de juros, aumentando as taxas de juros, como método de controle da inflação, que não tem funcionado no Brasil. Nós temos aqui uma figura que demonstra de forma cabal isso que nós estamos afirmando. Aqui nós temos as taxas de juros. Aliás, aqui nós temos um quadro com a meta da inflação, que é perseguida pelo Banco Central, e aqui as taxas de juros, registradas no Brasil desde 2008, 2007, ou melhor, desde 2008. Então dá para perceber o seguinte, que a taxa de inflação ultrapassou as metas que foram estabelecidas, que a meta de inflação estabelecida pelo Banco Central, que é de 5%, variando entre 3% e 6%. Está aqui. Então, a taxa de inflação sempre ultrapassando a meta, o que demonstra que esse instrumento da taxa de juros, de elevação da taxa de juros como instrumento de controle da inflação, não tem dado certo, porque ultrapassa a meta de inflação, apesar de que, por exemplo, se nós considerarmos a faixa, quer dizer, o atingimento, quer dizer, a inflação ficar dentro da faixa, claro que aqui a inflação, a não ser aqui nesse ano de 2012, a inflação, a taxa de inflação ultrapassou o teto máximo de inflação, que é de 6%, mas dá para observar o seguinte, que, de modo geral, isso aqui até 2015
até 2015, a taxa de inflação no país sempre esteve acima da meta de inflação, que está marcado aqui em vermelho, apesar de estar dentro do teto máximo de inflação admitido. Mas a partir de 2016, dá para observar que, mesmo quando adotando taxas de inflação elevadas, taxas de Selic elevadas, as taxas de inflação continuaram altas. E ela só caiu aqui em 2016 devido a dois fatores. Primeiro, que a crise econômica que o país enfrentou a partir de 2016 foi gigantesca. Quer dizer, houve uma queda geral das atividades econômicas do país por conta de todos os erros de política econômica que foram adotadas desde a década de 90 para cá. E além disto, coincidiu também com a pandemia do coronavírus, que foi a partir de 2019. Foi isso que contribuiu, a crise, o agravamento da crise econômica, mais a pandemia, que contribuiu para que a taxa de inflação se colocasse até abaixo da meta de inflação que está aqui em vermelho. Mas observe que a partir de 2021, a taxa de inflação ultrapassou, inclusive, o teto máximo da meta, né, de inflação. De modo que, por esse gráfico, dá para perceber que esse método de controle da inflação é um verdadeiro fracasso e que deveria ser abandonado e ser adotado um outro método que vamos sugerir logo em seguida. Nós temos aqui um outro gráfico, uma outra figura, que mostra para todos vocês os valores das taxas de inflação sempre elevadas, como, por exemplo, em 2015 foi adotada a taxa de inflação de 14,25%, em 2022 de 12,75% e agora em 2023 de 13,75% de taxa Selic para controlar a inflação. Mas as taxas Selic sempre foram bastante elevadas, com 8,75% em 2010, 7,25% em 2012 e assim por diante. Aqui nós temos um gráfico que mostra quais foram as taxas Selic que foram adotadas em cada um dos governos, desde o governo Lula, o governo Lula de 2010, o segundo governo Lula, o governo Dilma, o governo Temer e o governo Bolsonaro. Então, a autonomia do Banco Central e mais o método utilizado de combate à inflação são inteiramente... A autonomia do Banco Central é extremamente negativa do ponto de vista do governo federal promover o desenvolvimento do país, porque impossibilita uma articulação entre a política fiscal e a monetária, e o método das taxas de juros que vem sendo adotado no país é um método ultrapassado e que merece ser substituído. Então, o fato de as taxas de inflação terem superado as metas de inflação, conforme mostramos há pouco no gráfico, demonstra de forma inequívoca que a elevação das taxas de juros Selic são ineficazes no combate à inflação no Brasil. A ineficácia do método da elevação das taxas de juros Selic no combate à inflação no Brasil coloca na ordem do dia a necessidade de sua substituição pela ação direta efetiva do governo sobre os fatores geradores da inflação. O problema é o seguinte: quando você utiliza desculpe porque foi uma chamada que foi feita aqui no outro celular, mas quando você utiliza, o que eu quero dizer é o seguinte, é que
Quando se utiliza as taxas de juros Selic no combate à inflação, nós observamos que há uma demonstração clara de ineficácia na sua aplicação, porque as taxas de inflação sempre estiveram acima da meta de inflação. No máximo, conseguiram ficar dentro da faixa até teto, em termos da meta de inflação. O teto máximo da meta de inflação. Mas, todos os anos, sempre acima da meta de inflação. Agora, o que eu queria observar é o seguinte, a diferença entre o método que eu vou propor e o método que está sendo aplicado é o seguinte, a mesma diferença entre um médico que se propõe a combater uma febre usando um analgésico, que se consegue reduzir a febre utilizando esse analgésico durante algum tempo, mas que depois a febre recrudesce simplesmente porque não atingiu os fatores geradores da febre, as causas da febre. A minha tese é de que o combate à inflação deve ser feito atuando sobre os fatores geradores da inflação. E os fatores geradores da inflação são a inflação de demanda, a inflação de custos, a inflação monetária, a inflação inercial e a possibilidade de hiperinflação. É sobre esses elementos que o governo devia atuar. Para combater a inflação de demanda, eu entendo que o governo Lula deveria planejar a economia em conjunto com o setor privado, com o setor produtivo, para que a produção nacional atenda a demanda interna de bens e serviços. Quando a produção interna for insuficiente, o governo Lula deveria se empenhar para importar o que o país necessita. Então, observem bem. O governo deveria planejar, juntamente com o setor produtivo, o quantum em termos de produção, para atender a demanda nacional. Se constatar que existe insuficiência na produção nacional, que a produção nacional será insuficiente para atender a demanda, o governo deveria criar condições para importar produtos e serviços que um país não tem condições de atender, de produzir. Essa seria uma iniciativa do governo para combater a inflação. Inflação de demanda. Bem, quanto à inflação de custos, o governo Lula deveria acompanhar a evolução dos preços, dos salários, matérias-primas, insumos e impostos, para adotar medidas que contribuam para evitar que elas aumentem sem um correspondente aumento na produtividade. E qual seria a forma de evitar do governo trabalhar no sentido de que esse aumento de salário, matérias-primas, insumos, energia, transportes, comunicações, entre outros, e impostos, o governo deveria trabalhar no sentido de incentivar o aumento da produtividade na produção agrícola, industrial, do comércio, dos serviços, no sistema de energia e de produção de petróleo e do transporte de carga. E, além disso, o próprio governo aumentar a produtividade, sua própria produtividade, em todos os níveis. Quando eu falo em todos os níveis, é o governo federal, estadual e municipal. Que deveria haver um incentivo no sentido dos governos trabalharem no sentido de elevar sua eficiência na prestação do serviço.
eu queria observar que aumentar a produtividade significa o aumento da produção num determinado espaço de tempo. Com menor uso de recursos. Quando eu falo recurso, seria energia, mão de obra, ou qualquer outro recurso que seja necessário. Com o menor custo possível. E eliminação de gastos desnecessários e de desperdícios. Deveria haver um esforço nacional no sentido de busca da eficiência. Não só no setor público, como também no setor privado. Isto pode ser alcançado com a utilização de sistemas mais modernos de produção e a racionalização dos métodos de trabalho utilizados. Para evitar a inflação monetária, que é um outro problema, outro tipo de inflação a ser combatida, o governo tem que evitar a emissão descontrolada da moeda. Aí é uma ação própria do governo. Não emitir moeda de forma descontrolada. E para evitar a inflação inercial, é preciso evitar a indexação de preços, que é um dos fatores que contribuem para que a inflação se perpetue, é os preços serem indexados. Por exemplo, é alguém colocar um preço atual, levando em conta a inflação futura. Uma projeção que ele faça de inflação futura. Então isso precisaria ser evitado. E para evitar a hiperinflação, que é o maior dos males da inflação, é preciso evitar a inflação inercial. Que a inflação inercial é a principal responsável pela ocorrência da hiperinflação. Mas a hiperinflação pode acontecer por uma confluência de vários fatores, como, por exemplo, uma inflação de demanda descontrolada, de custos descontrolada, e também a inflação monetária, com a emissão descontrolada da moeda. Isso pode contribuir também para a hiperinflação. Isso já aconteceu, por exemplo, na Alemanha, antes da ascensão do nazismo, em 1929, quando a inflação atingiu níveis estratosféricos, né? Bem, meus amigos, vamos agora às conclusões que nós podemos extrair de tudo isso. Podemos concluir o seguinte, que o teto de gasto público não pode continuar asfixiando financeiramente o governo federal, e a autonomia do Banco Central não pode inviabilizar a política econômica do governo federal na promoção do desenvolvimento econômico e social. O fim do teto de gasto público e o fim da autonomia do Banco Central são as condições indispensáveis para o governo Lula promover o desenvolvimento do Brasil. Essa é uma outra mensagem que eu queria deixar bem claro, e eu tenho a impressão que eu demonstrei de forma indiscutível a necessidade que isso seja feito. O futuro do Brasil e o sucesso do governo Lula dependem da extirpação desses dois grandes obstáculos ao desenvolvimento do país, porque incapacitam, esse é o ponto que eu queria deixar bem claro, incapacitam o Estado brasileiro de atuar como indutor do progresso econômico e social do Brasil. A existência do teto de gastos e da autonomia do Banco Central foram criados para impedir que o governo, ou seja, que o Estado Nacional Brasileiro, exerça o papel de indutor do progresso econômico e social do país. Todos vocês precisam entender que o Brasil deixou a condição de país agrário atrasado em 1930 para a condição de país moderno com o processo de industrialização que ocorreu de 1930 a 1980. Graças a quem? Ao Estado brasileiro, que atuou como indutor do processo de desenvolvimento nacional. Foi graças ao Estado brasileiro
que o Brasil alcançou de 1930 a 1980 as maiores taxas de crescimento do PIB no mundo, na ordem de 7% ao ano. E se alinhou e se situou entre os 10 maiores países da economia mundial na década de 1980. Veja o extraordinário progresso que o Brasil alcançou, graças à ação de quem? Do Estado Nacional Brasileiro, que está sendo incapacitado desde 1990 por medidas que foram adotadas para atender os ditames do capitalismo globalizado neoliberal. No período 1991-2022, o governo federal abdicou de planejar a economia nacional, influenciado pelas teses neoliberais, que consideravam que competia ao mercado promover a expansão da economia. Com o modelo econômico neoliberal, o Brasil apresentou baixíssimas taxas de crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto. Sofreu um processo de desindustrialização. Nós já falamos sobre essa questão da desindustrialização do país no vídeo passado, quando defendemos a necessidade de reindustrializar o Brasil. Então, repetindo, com o modelo econômico neoliberal, o Brasil apresentou baixíssimas taxas de crescimento do PIB, sofreu um processo de desindustrialização, além de contribuir para a eclosão da crise econômica e social em 2014, que perdura até o momento atual. Então, essa queda na atividade econômica do Brasil tem muito a ver com o esgotamento do modelo econômico neoliberal. Um fato evidente: o Brasil não pode prescindir de um Estado capaz de atuar como indutor do seu desenvolvimento. Para que isso aconteça, é preciso extirpar o teto de gasto público e a autonomia do Banco Central. Então esta é a mensagem, meus amigos, que eu deixo no final, para que todos vocês reflitam sobre o que estamos aqui lhes colocando. Nós não estamos defendendo uma tese sem ser baseadas em dados e fatos. Nós estamos baseados em dados e fatos. Espero que tenha sido convincente em nossa apresentação e deixo para finalizar um forte abraço para todos.